Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ecossistema do Futuro. E hoje eu vou receber aqui uma pessoa muito especial, que eu posso dizer que é minha amiga, que o mundo do empreendedorismo trouxe para mim. E é uma honra receber Carolina Fernandes hoje aqui no Instituto Ecossistema do Futuro. Carolina Fernandes, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho quem é você e bora lá, é todo o seu espaço. Glória, super obrigada por esse convite. Me sinto super honrada de estar aqui com você dentro desse seu ecossistema do futuro, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito no que a gente tem agora daqui para frente. Passado já foi, presente Exato. estamos vivendo, futuro é o que É isso vem. aí. Bom, eu tenho aí um hub de comunicação, então muito mais que uma agência, pensando nessa questão de inovação aí, um marketing 360, então é um hub onde a gente integra todas as soluções, desde planejamento, marketing digital, parte de produção de eventos, assessoria de imprensa, influencers, tudo que tange a área de comunicação e marketing. Além disso, tem uma coluna aí na Exame, falando da tecla SAP do Marketês, um podcast também que leva esse nome, da tecla SAP do Marketês. E acho que é isso. Gente, se preparem porque esse episódio promete. Essa mulher é uma fera. Vamos lá. Preparei umas coisinhas aqui para você, Carol, que eu quero. Posso chamar de Caru, né? Pode. É que eu não tô acostumada a chamá-lo. Caru, porque eu quero entender um pouquinho em relação ao marketing. É assim, qual é a sua visão? Queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente sobre a sua visão da evolução do marketing antes e pós-pandemia. Pra gente começar, dar um start nessa nossa conversa aí. Bacana, Glória. Você trazer isso é super importante, porque teve algo que foi uma revolução, não falo nem que é uma evolução mesmo, porque o marketing antes da parte de pandemia, ele era usado como alguns braços, algumas ferramentas e empresas que faziam ou não entendiam que era importante ou não. Com a questão da pandemia, a gente teve toda a questão de isolamento. Perdeu-se muita coisa do network, do contato one-on-one aí, então, o café com o cliente, um almoço com o cliente, então todo mundo precisava ser visto de uma forma, principalmente no ambiente digital, né? Os próprios eventos acabaram ficando na questão online, saíram do presencial, então, o quem não é visto não é lembrado ficou muito mais evidente dentro da pandemia e o pós, né? Então eu falo muito que quem não estava nas redes sociais, quem não estava presente em marketing digital, desenvolvendo essas coisas, ele não era nem mais aquela coisa do futuro, ele era coisa do passado e o presente estava ali rodando, ou seja, você não está ali, você sua empresa não estava existindo, né, nesse Certo. momento. Então, aqueles 15 dias que a gente ia ter aí de isolamento e de lockdown se perpetuaram aí por quase um ano, um pouquinho mais, tiveram fechamentos, né, isolados também. Então, teve uma outra forma de se readequar dentro disso, né? Então eu vejo que dentro até do nosso contexto como agência, a gente produzia muito evento presencial e dado esse momento a gente focou muito no digital por aquele momento, entendendo essa necessidade. Então, quando a gente foi vendo que tinham pessoas que tinham lojas em 5, 6 shoppings e não tinham um e-commerce, não tinham um estoque integrado, eles realmente não sabiam o que fazer, né? Tinham muitas outras coisas, assim como restaurantes, médicos, teve muitas áreas que sofreram muito com isso. Parte de restaurante que não tinha um delivery, que era tudo no presencial ali, isso sofreu bastante, a gente atendeu muito desse público também. Médicos, que era uma coisa só focada em consultório, mas que não tinha uma telemedicina, então a gente foi entendendo esse comportamento. As pessoas evoluíram muito no seu comportamento, no seu entendimento de marketing, no que tange a forma de se comunicar e a forma de necessidade, né? Eu falo que pós-pandemia, não tem ninguém que não precise de marketing ou não veja que marketing é importante para o seu negócio. Então, eu vejo que foi assim uma coisa É. bem diferente entre o antes e o Quem depois. não aceitava, quem tinha algum tipo de resistência, viu que a vida veio e tipo assim, toma, você, né, não tem jeito. É Exatamente. isso. Era importante estar presente, minimamente que seja, né? E a gente fala muito hoje de presença digital. Então, não é só num canal ou em outro, né? É estar realmente de uma forma mais ampla. Encontrabilidade, né? Uma encontrabilidade. Você tem que Exato. gerar isso para o seu público.
de alguma forma, né? Você precisa estar de uma forma com fácil acesso para ele em qualquer lugar que ele esteja, né? Ter aquela recorrência da sua marca, seja numa rede social, seja em outra, seja no Google, seja no site. 100% uma ampliação de capilaridade sua aí. E, Caru, tipo assim, eu percebo 2020, que não tá tão distante assim, que foi o ano da pandemia, também 2023, né? É pouco tempo, mas ao mesmo tempo aconteceu tanta coisa nesse pouco tempo, que a sensação que eu tenho é que 10 anos se passaram em 3. Eu tenho essa sensação, tá? E muita coisa evoluiu nisso. Acho que muita coisa não, acho que tudo evoluiu, né? Causando muito impacto, positivo, negativo, enfim. Dentro da evolução das ferramentas para o marketing, o que você diz aí para a turma quanto a dados e inteligência artificial, essa evolução, esse degrau, essa escada que eu acho que virou rolante, né? Não é nem step by step, né? Virou uma escada rolante, na Eu realidade. brinco de fazer aquela analogia da Copa do Mundo, aquele fatídico 7-1 7-1. de 2014, Brasil e Alemanha. Você não sabia se era reprise Gol, ou reprise, exato. O marketing tá meio assim, né? Eu brinco muito que a gente vive um 7-1 quase que diário dentro do marketing, porque quando a gente pensa, estamos aí navegando super bem na ferramenta, já entendemos como que funciona. Aí se muda o algoritmo, entra uma nova rede social, muda alguma outra forma da ferramenta, entra uma nova forma de comunicar ali dentro. Então, a gente teve aí, era feed de Instagram, não existia nem o nome feed, era Instagram, post do Instagram. De repente, o Snapchat chegou, eles não conseguiram comprar, virou Stories 24 horas para se modelar. Então, como que a gente funciona dentro disso? Aí apareceu o TikTok, como é que funciona isso? Virou Reels, então a gente tem que ir entendendo como funciona. O post em carrossel, então... E a gente está falando só de Insta aí, né? A gente está falando de uma coisa muito mais ampla, que a gente tem várias outras redes sociais, mas o quanto dentro de uma única rede social a gente tem que se movimentar, entender, evoluir e ser especialista nisso, né? Então, o 7-1, quando a gente fala, é dentro disso em todas as redes, né? Então, quando a gente fala, até do próprio Twitter, né? Que saiu um artigo meu na minha coluna da Exame numa quinta-feira como Twitter. Na segunda, ele virou X. E aí eu falei assim, já virou notícia velha em 4 dias, sabe? Então, essa questão de velocidade que a gente tem percebido, né? E dentro até da sua pergunta, em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial veio aí até como uma aceleração maior ainda disso, né? De como a nossa área, de modo geral, ela vai precisar ser reinventada, ser reconstruída, como evolução natural que eu vejo de muitas coisas, né? Hoje a gente tem totens de autoatendimento em redes de fast food, a gente já tem em supermercados, então está tirando posição de pessoas ali dentro disso, com uma evolução, com uma tecnologia sendo utilizada. Porém, eu vejo que não se substitui ainda um bom profissional, né? Eu gosto de falar que nenhuma máquina substitui um ser humano usando a máquina de uma forma ótima, bem feita. Então, claro, obviamente, a gente precisa sempre estudar, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer dentro disso, mas, de fato, as redes sociais estão aí, os prompts, né, de inteligência artificial, sim, seja da parte de conteúdo, seja da parte de imagem, seja da parte até de produção de vídeos, estão aí, e por que não a gente usar isso a nosso favor, né? Então, fazer uma boa operação disso, você otimiza o seu tempo, você traz relevância, você traz qualidade, você traz conteúdo, mas você precisa de alguém realmente que faça uma revisão aprofundada ali dentro, né? Porque até a gente tem aí dados até 2021 só dentro dessas plataformas e ferramentas aí de inteligência artificial, provavelmente vão ser atualizadas numa velocidade muito maior, mas precisa minimamente que alguém revise e veja se aquilo está fazendo sentido, né? Então, não é só deixar a inteligência artificial rodar. Então, eu vejo que tem uma evolução grande, vejo também que é uma possibilidade de crescimento de muitas coisas dentro de inteligência artificial na nossa área, porém não vejo essa substituição ainda, até porque rede social não sente, inteligência artificial não sente, não tem uma coisa de termômetro de emoção, né? Então, e se tiver, é tendencioso de alguém que a fez, né? Então, eu acho que não existe essa coisa genuína de intenção. Ele traz dados, então é um ótimo assistente para você, para compilar todos esses dados e te entregar. todo o trabalho de processual, repetição,
ela é ótima para isso. Mas, como eu sempre digo, se faz sentir, faz sentido. Exatamente. Isso cabe a nós humanos, né? Realizar essa parte. É, quanto à agilidade que você falou, você sabia que hoje no mundo, a cada 12 horas, tem algo novo nascendo em algum lugar do planeta? Algo novo a nível de tecnologia, robótica. Você tinha essa informação? Eu não sabia É esse nesse nível, dado, mas eu imaginava que assim é, tinha uma velocidade muito grande, absurda. porque cada dia que eu vejo, né, as pessoas falam, por exemplo, TikTok. TikTok as pessoas acham que é uma rede social de dancinha, mas para mim ela só parece coisa de inteligência artificial, porque onde eu pesquiso que dentro E dessas ela te entrega trends isso, né? ela me entrega isso. E aí eu vejo assim a velocidade que se aparecem novas redes, É inteligências absurdo. É. artificiais para usos diferentes. Então Aham. eu imagino que eu não tinha esse dado, mas É. realmente é Pois é, algo porque assustador até. existe um estudo de evolução da humanidade, que nós levamos 1.500 anos até um determinado ponto, depois levamos 600 anos até e essa pesquisa vai me dando esses dados, e hoje a gente vive numa era que a cada 12 horas a gente tem uma situação nova acontecendo no planeta, em algum lugar do planeta. Que loucura. Isso não, a gente não consegue acompanhar isso, né? Então, a minha receita de sucesso para isso, que eu acho que quanto mais tecnologia, mais rápido fica, mais inteligente fica, né? A simbiose disso é uma loucura. É a gente estar preparado para fazer esse casamento com a máquina, com a, e, tipo assim, usar todo esse poder a nosso favor, Com certeza. né? Eu acho que é isso, as pessoas precisam se preparar para isso e não ficar de medinho, né? É. Ou de fake news, ou de, enfim, falta de informação. Eu acho que é mergulhar no campo da informação, do conhecimento e buscar esse casamento. É muito legal você falar desses dados, né, de antes. E recentemente eu vi alguns dados de que a quantidade de informações que a gente recebe praticamente diariamente é maior do que as pessoas no século passado recebiam na vida Isso, inteira. a proporção é essa. Então, é uma loucura. Por isso que a gente tem as mentes cada vez mais cansadas, mais ativas. É uma Exato, aceleração muito grande de muita exato. A coisa que a gente não gente dá tem. conta para isso. Porque a gente não é robô, apesar É. de De terem os robôs parecer, para. apesar de estar parecendo robô, nós O não robô somos, trabalha né? 24/7, a É, gente não, não né? tem. Então, Inclusive, isso traz outra abordagem. O quanto a gente tem visto as pessoas indo por um caminho, muita gente buscando meditações, yoga, essas práticas de contato com a natureza, plantar, colher, porque o corpo humano, o cérebro humano, começa a pedir isso, né? Devido a toda essa aceleração, a gente começa a fazer um caminho inverso da tecnologia para poder sobreviver a ela, né? e você sabe que é interessante você colocar isso, que eu vejo o quanto as pessoas perceberam que a saúde mental estava comprometida na pandemia, voltando em pandemia. Sim, E que sim. muita gente que morava em São Paulo, que tinha aquela necessidade de estar nesse ambiente selva de pedra, de trabalho, workaholic, só pensar em vida de trabalho, trânsito, etc., viu que era possível trabalhar de uma forma remota em outros lugares e que se mudaram para o interior ou para o próprio litoral. E como as casas ficaram muito mais caras nesses lugares, e em São Paulo, como questão de valores de locações de imóveis caiu Caiu. absurdamente. Hoje em dia, com essa volta, né, tem o híbrido, tem gente que voltou 100% presencial, isso se readequou de novo, mas eu vejo o quanto as pessoas viram que era possível ter essa qualidade de vida. Conheço muita gente que foi e falou assim: "Vou morar na praia, pelo menos antes de começar a trabalhar, eu dou um pulo no mar, eu faço alguma coisa." Então, ter essa opção de ter esse contato com natureza, É. né, não seja terra, seja mar, seja água, né, areia, enfim, eu acho que é muito importante o sol, enfim, Teve o muito dia ressignificado nisso tudo aí, né? teve. Bom, Caru, vamos lá. E qual é a sua visão de futuro, especificamente para o marketing? Como é que você vê isso tudo dentro da tua área de atuação? Hoje, dentro do que a gente já tem visto, né, de mudanças, muitas coisas mudaram há pouco tempo, né? Eu falo É. muito que a gente antes para fazer uma edição de um vídeo,
Era absurdo o tempo. Tinha uma coisa que a gente chamava de renderizar o Eu vídeo. lembro disso. Eu lembro disso. Hoje em dia tem um aplicativo que faz em 30 segundos e o renderizar demorava 2 horas e meia. Então, assim, a gente entregava um produto que já tinha renderizado para o cliente. Ele pediu um ajuste, a gente ia refazer o ajuste e tinha, além do tempo de refazer, tinha pelo menos mais as 2 horas de renderizar esse material. Hoje em dia, existe uma qualidade menor, existe uma agilidade, existe algumas outras coisas, mas que cumpre o papel. Eu vejo que aquele nível que a gente tinha de qualidade e de necessidade, hoje ela não é mais tão importante no hoje. Mais para frente, acredito que as coisas vão mudando exatamente disso. É a velocidade que a gente vai ter, o tipo de conteúdo que a gente vai trazer. Então, não necessariamente vão ser cabeças que vão pensar em absolutamente tudo. A gente vai dar comandos para pensar, mas daí a gente vai ter, assim como a gente tem uma equipe de pessoas, talvez a gente tenha uma pessoa sênior com uma equipe de inteligências artificiais, onde ela consegue ir orquestrando isso. É muito interessante você tocar nessa coisa da renderização, da edição, porque isso está acontecendo, eu acho que em todos os segmentos. É o make yourself, né? As pessoas estão sendo elas tudo que pode ser, que elas precisam ser, enfim. E existe aí um cenário onde nós vamos ser o nosso próprio banco, né? Porque tá desenhado que por bancos muito em breve a gente não tem mais agência bancária nas ruas e as transações vão ser feitas entre as pessoas. Existe um programa sendo desenvolvido para isso. Ainda não sei dizer tecnicamente como vai ser, mas isso é um make yourself, né? Imagina, se o mercado, a gente vai ao mercado, essas lojinhas de condomínio, a gente pega tudo que a gente quer, Exato. já passa, já paga, faz, então e, tipo assim, o marketing e tudo quanto é segmento, eu acho que tá seguindo a mesma coisa, né? Eu falo muito que no marketing, antes a gente tinha aqueles feeds de Instagram lindos, maravilhosos, templates, onde tudo se organizava. Só que aquilo, hoje em dia, não transmite verdade. Então, quando a gente fala até de rede social, a gente está falando com pessoas do outro lado. Então, é humanizar para seres humanos. É até É isso. engraçado da É. gente falar, mas o que você está falando, né, do fazer você mesmo, isso traz um pouquinho dessa verdade, mostra o dia a dia. As pessoas não querem ver só catálogo de coisa, elas querem ver as outras pessoas, o que elas fazem, como que elas trabalham. A Cubo é maravilhosa, mas quem é a cabeça por trás da Cubo? Quem é o Exato. rosto por trás da Cubo? É a Caru. E é isso que interessa, né? As pessoas estão muito interessadas nisso. Elas não querem ver aquela coisa de bancos de imagem como era antes, Eu elas querem ver tenho, eu isso. tenho dito uma coisa: a tecnologia vai nivelar o mundo. Eu tenho uma visão assim. Porque tudo você dá um Google, que já está num modelo muito mais avançado, né? Muito melhor do que já é hoje. Então você tem ali acesso a qualquer tipo de informação que você queira, de antropologia a física quântica, enfim, não importa, né? Mas o que vai fazer a diferença, que vai fazer a humanidade ganhar esse game da máquina, é o fator de você ser humano. O humano precisa voltar a ser humano, né? Com Para ganhar o certeza. game em relação à tecnologia, né? Mas um negócio que você falou muito importante aí da questão da tecnologia, dos avanços e que a coisa vai se equalizar. Eu estava num evento tem pouco menos de um mês dentro do iFood. E aí o CEO do iFood estava falando de como era antigamente a questão de evolução e a tecnologia. Então chegava assim, você morava numa rua e alguém comprava um computador. Outra pessoa ia ter um computador 6 meses depois. O DVD, a mesma coisa. Então era uma coisa que a tecnologia ela vinha de uma forma degrauzinho por degrauzinho. Hoje em dia, o Threads, né? E eles usam exatamente esse exemplo. O Threads foi lançado. Ele foi lançado para todo mundo ao mesmo tempo. Então, todo mundo tem acesso à Exato. tecnologia. Então, a forma como a tecnologia ela era apresentada no passado era para quem tinha dinheiro, era para quem já tinha esse potencial e poder de consumo para conseguir fazer esse tipo de investimento. Hoje em dia, ela equalizou com a questão de internet e tudo mais. Todo mundo tem o acesso real time ali, né? É. Então isso eu vejo um ganho muito grande. Obviamente a gente tem alguns lugares que não tem internet ainda, que não tem Sim. esses acessos, mas de modo geral quando a gente coloca essa equalização, ela é hoje muito mais democrática, né? Não, eu acho que é um impacto positivo absurdo. Cabe a nós, cabe aos seres humanos aproveitarem isso, né? Porque não importa onde você tá, seu sexo, religião, cor, padrão social,
você tem acesso à informação. Exato. E isso é incrível. Eu acho que esse lado disso tudo é fantástico, né? A gente tem que pensar na tecnologia sempre a nosso favor e a Sim, forma como ele tem melhorias no nosso dia a dia, né? é. Esses ganhos onde a gente traz. Obviamente que existem pessoas que usam isso para o mal, mas tem muita coisa para o bem que é muito mais Sim, favorável dentro com disso. certeza. Os avanços da medicina, nossa, são incríveis. Mas vamos lá, Carol. Fala um pouquinho para mim da relação negócios, business e marketing. Qual é a tua visão hoje, amanhã? Como é que você acha que isso vai se movimentar aí no mercado? Hoje eu vejo que todo mundo precisa de marketing, seja minimamente, né? E eu falo marketing, marketing e comunicação de uma forma integrada. Para você vender alguma coisa para alguém, você precisa comunicar. Para você ter um contato com alguém, é minimamente uma comunicação. E eu falo muito de networking, né? Então, networking já tem uma evolução aí dessa palavra de networking para um netweaving. Então, é aquela coisa do networking era você ter uma intenção de ter uma relação com alguém focada só minimamente na parte de trabalho, né? Então, eu quero ofertar alguma coisa. O netweaving você constrói relações e dali, se você parte para alguma coisa além, possivelmente negócio ou não, tá tudo bem, mas você tem relações construídas ali. E é uma evolução, uma tendência que eu tenho visto, porque ninguém quer vender, né? Ninguém quer que uma pessoa venda para o outro, mas todo mundo quer comprar em algum momento. Então a gente precisa ter boas relações, ter esses entendimentos dessa forma de comunicação dentro de seus negócios. Então eu sei o que você faz, eu sei o que o outro faz. Então a partir do momento que a gente tem boas relações, boas interações, pode ser que eu não precise do que você tem ali no momento, mas é uma recorrência de, eu sei quem tem, Isso. né? Então, obviamente, a forma como você se comunica, né? Não só o marketing de rede social, marketing de anúncio, marketing de planejamento estratégico, marketing de eventos, mas a comunicação social que você traz por trás disso, né? Então, a forma como você tem essa intenção de se relacionar, ela também está muito por trás disso, né? É o boca a boca que a gente fala, não deixa de ser É. um bom Não marketing deixa de ser aquela coisa dentro da época disso. da vovó, né? Vamos fazer o boca a boca, Mas né? então, é É onde a gente isso. fala do que um cliente satisfeito, É, ele é a melhor pessoa para fazer o seu próprio marketing, né? é. Não dizendo que você não precise de marketing de Sim, forma tradicional e de outras necessidades, mas ali a gente vê que quando tem alguém que te indica, que é no caso um cliente seu te indica para outra pessoa, sua chance de conversão é muito maior, né? Então, claro. dentro disso, eu vejo uma evolução das pessoas fazerem as coisas não só intencionais de só vender, mas de se relacionar para gerar esse envolvimento e você conseguir construir relações um pouco mais sólidas, para daí você construir aí possibilidades de gerações de negócios e comunidade. Eu vejo muito essa necessidade hoje, mais do que conteúdo, mais do que marketing, esse senso de comunidade dentro das empresas. Pertencimento, né? As pessoas querem pertencer e querem estar envolvidas com alguém de alguma forma. Quando a gente fala de comunidade, de certa forma, as pessoas elas querem ter esse senso de pertencimento, mas além dessas pessoas que estão no dia a dia no pertencimento, quem está por trás disso criou uma rede de pessoas fiéis ali, que endossam e que, se tem alguma coisa, por exemplo, dentro de rede social, como pejorativa, essa comunidade ela vai chegar ali é, endossando, aprovando e defendendo de uma Sim. forma, né, como um promotor daquele senso de comunidade. Então eu vejo que tem algumas formas de evolução, né? E comunidade é algo que hoje eu vejo que nem inteligência artificial consegue copiar. Porque você está falando das pessoas ali. O Isso. conteúdo você copia, uma imagem Isso, você claro, copia, claro. um vídeo você copia. Porém, a comunidade são as pessoas e a forma como você está se relacionando. É por isso que eu falo muito desse netweaving ou networking que a gente vai trabalhando, Exatamente. porque é onde você estreita a relação. E a coisa da conexão humana, né, Carol? Tipo, eu sou do marketing, você é do marketing. Mas as suas conexões, as pessoas que têm as afinidades com a Caru, são da Caru. E as pessoas que têm afinidade com a Glória são da Glória. Não tem, eu acredito muito nisso. Porque isso tem muito a ver com tudo, né? Com tudo que envolve nossas relações das nossas comunidades. No jeito de ser, no jeito. Eu acho que até o jeito de vestir influencia, Eu falo muito dessa né? comunicação visual, a forma Isso. como você vai abordar, né? Eu trabalhei 9 anos no mundo corporativo como gerente de comunicação América Latina
E eu trabalhava totalmente de social. Na semana passada, eu estava me vestindo para ir para um evento, eu fui de tênis. Sabe quando isso aconteceria nesse momento? Então, é a questão da Ah, comunicação. Então, era um evento onde tinham pessoas da área de marketing, tinham potenciais clientes, mas fazia sentido naquele ambiente eu poder estar dessa forma. Se eu estivesse no mundo corporativo, onde eu atendi empresas de tecnologia, não era possível eu trabalhar. Talvez hoje em dia tenha mudado muito, né? Tem até bancos que deram uma mudada aí no dress code, mas eu vejo que essa forma de conexão também e senso de sim. pertencimento. Então, em agências é muito natural você ter pessoas com os cabelos super coloridos, ter um monte de tatuagem, e não que é um Bem estereótipo. despojadas, disruptivas, né? E não que é Diferente. um estereótipo e que a gente fala, pessoas são assim, né? Mas é um lugar onde elas podem ser assim, de uma forma mais Que é natural. liberta. Então, quando a gente fala dessa comunicação, você atrai os seus semelhantes em alguns É, momentos dentro exatamente disso, isso. né? Então, Aham. pode ter dread, pode usar o que quiser, pode pôr piercing, ou pode ser mais sério, pode ser sem tatuagem, pode ser, enfim, a gente tem um ambiente hoje onde é neutro nesse sentido, né? E muito Eclético, diverso, diverso, cada né? um pode ser o que E tá quiser, tudo enfim. bem. Então, eu acho que isso, dentro do nosso ambiente marketing, nos proporciona isso, diferente de talvez outros segmentos, que eu não posso falar especificamente, mas dentro do meu contexto corporativo para o de hoje, eu vejo que essa linguagem de comunicação, de vestir, era extremamente importante. Tinha um dress code, um manual de conduta do que você pode e que você não pode dentro de uma empresa. Hoje em dia eu E vejo que isso não. hoje meio que caiu, né? Não, não tem assim uma. A coisa tá ficando mais frouxa. Teve até, caiu agora, né, recentemente, acho que tem uns 3 meses, uma empresa aí do setor bancário que tinha um manual de o que podia e o que não podia, e aí era roupa com pelo de gato, ou não podia tampa mordida de caneta, capinha de celular suja, sabe? Umas coisas muito além de um dress code que viralizou super nas redes sociais de uma forma de você quer uma pessoa, você quer moldar um formato de um robô, enfim, mas eram coisas que tinham fundamento, tinham coisas que Ah, talvez nem aham. tanto, mas se dentro da política deles fazia É, sentido, era a forma como eles gostariam de ter ali dentro, mas eu vejo que é importante essa forma de como você transmite a mensagem, a com credibilidade. Então, certeza. dentro dos ambientes, você precisa entender como você precisa estar ou não em cada um É dos lugares. verdade. Gente, a gente está indo já para a reta final desse podcast. Espero que vocês estejam anotando aí tudo que a Caru tá dando de dica incrível em marketing aqui pra gente. E eu tô passando aqui para lembrar vocês que nós estamos em todas as plataformas. Você encontra o Ecossistema do Futuro no YouTube, no Deezer, no Google Play, enfim, fiquem antenados com a gente, nos sigam nas redes para que vocês saibam todas as novidades e os próximos episódios, tá? Caru, então, dentro dessa simbiose tecnológica que a gente tem que se acostumar com ela e encarar ela de frente, qual é a dica, conselho, sugestão que você dá para a turma aqui do podcast? Como proceder, o que fazer, qual o melhor caminho a seguir, como é que você vê isso? Bacana, que eu acho super importante as pessoas entenderem essa evolução que a gente está tendo de fato, entender que não existe volta, inteligência artificial está aí, então vamos usar ela a nosso favor. Então, estudar bastante a forma como cada uma funciona, quais são as principais que a gente está usando, quais funcionam dentro do seu negócio, o que que vai te facilitar, o que que não vai. Dentro disso, você produzir os prompts em cima do que você estudou. Então, assim, a tecla SAP usando, né? O que que é o prompt? Nada mais é do que uma instrução que você vai dar, um comando aí para essa inteligência artificial, para que ela trabalhe dentro do que você precisa, né? E conforme você vai dando esses indicadores, essas informações dentro dessas inteligências artificiais, você está educando ela para que ela trabalhe cada vez melhor para você. Então, estudar a respeito, ver a forma como você precisa criar esses conteúdos ou essa instrução ali dentro dessas inteligências artificiais para que você use ela a seu favor, né? Então, educando ela para ela te trazer cada vez mais esse formato mais estratégico, mais direto e Legal. até para falar com a mesma linguagem que você Linguagem, né? fala. Então, isso Uhum. é trazer de uma forma mais estruturada. Então, eduque a inteligência artificial para você e use ela a seu favor. E colhe os benefícios Sem disso, né? dúvidas, é. Sem dúvida.
E quero, sim, um recado final ou uma dica, assim, daquelas de milhão, tá? Que você dá pra turma aí, pra eles colocarem em ação agora, guardarem pra vida, enfim, fique à vontade. Seja disruptivo. Tudo que a gente enxerga e que vem de lançamentos dentro de marketing, inteligência artificial ou das coisas que estão aparecendo, teste. Pode ser que ela não faça sentido para você, mas pode ser que ela faça muito e que ela transforme o seu negócio. É Né? verdade. Então, dentro disso, não tenha medo de ousar, de entender como funciona, né? E aí, dentro disso, avaliar se faz sentido ou não para o seu negócio. Cadê Gente, essa você? foi Carolina Fernandes. Olha, sigam essa mulher nas redes. Fala as suas redes sociais, pessoal. No Instagram e no LinkedIn eu tô como @carufernandes. Tem também o @teclasap podcast. E no TikTok, Caru Fernandes _. Olha, ela é sensacional, tá? Vocês vão se apaixonar por ela, porque eu também sou apaixonada por ela. E não esqueçam, nós estamos em todas as plataformas e já já esse episódio vai ao ar e eu quero todos vocês lá. Caru, muito Eu que obrigada. agradeço. Turma, obrigado. Beijo no coração.